Oi, gente, quem diria que a gente ia voltar, né? Ah, não, que coisa. O governo me manda um PET avaliativo com um tanto de pergunta que é muito difícil. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a construir a resposta aí e não obrigar ninguém a ficar respondendo sim, sim, sim. As respostas estão muito pequenas, resolvi fazer o mínimo possível e com algumas imagens só para você lembrar que é o assunto da matéria, combinado? A número 1, que está na página 24, pergunta sobre a pré-história e a evolução do homem. E aí fala, relembra para você, o Homo habilis e o Homo erectus, que são espécies que já se extinguiram, mas que a partir delas que o homem evoluiu. E fala que esse homem pré-histórico, ele construiu algumas ferramentas, que são essas que eu coloquei na imagem aí, baseadas em ossos e em pedras. Aí a gente pensa, para que o homem usava essas ferramentas? Essas ferramentas eram usadas para obter alimento, já que o homem vivia da coleta e da caça principalmente. E essa caça não estava reunida no mesmo lugar. O homem precisava caçar, ele precisava ir atrás do alimento. Por isso também a resposta, porque se pergunta qual o principal motivo que levou os ancestrais humanos a se tornarem nômades. Os ancestrais humanos se tornaram nômades para garantir alimentos e abrigo, proteção, seja da natureza, seja de ataques também. A número 2, que também está na página 24, vem falando sobre a sociedade egípcia e os mesopotâmicos. E aí fala da importância dos rios Tigre, Nilo e Eufrates. Esses rios estão nessa região que a gente chama de crescente fértil, o rio Tigre, Eufrates e Nilo. E esses rios têm uma característica interessante que foi discutida no PET, que são as cheias. O rio passa por um curso, em determinada época do ano ele tem uma cheia, e essa cheia, quando as águas retomam o curso, ele deixa as margens do rio fertilizadas e isso ajuda no desenvolvimento da agricultura. Aí pergunta, qual a importância desses rios para que tais sociedades prosperassem tanto? Bom, lembrando aí então da cheia, além de serem fontes de água, e a água é essencial para a vida, né? Eram também vias de transporte e fertilizavam as terras em suas margens depois das cheias. A número 3, que está na página 25, relembra a sociedade grega e pede para você explicar o que você entende por democracia e qual a sua importância para a sociedade contemporânea. Como vocês sabem, nós vamos perguntar para o nosso amigo Google o que é a democracia. Diminuindo a resposta, então, para não ficar muito grande, fica assim: democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos. Mas aí a pergunta ainda pergunta: qual a sua importância para a sociedade contemporânea? Na sociedade contemporânea, a democracia garante liberdade e direitos para todos os cidadãos. E aí a gente precisa relembrar que, na sociedade grega, principalmente ateniense, nem todos eram considerados cidadãos. Era uma parcela bem pequena da sociedade. Então, é preciso lembrar que o que a gente entende de democracia hoje não é a mesma coisa com o que era considerado democracia na sociedade grega. A número 4, que também está na página 25, pergunta sobre o Império Romano e a sua relação com o cristianismo, principalmente da desestabilização do estilo de vida do Império Romano. O cristianismo é fundado por Jesus Cristo. Ele disse que era preciso amar ao próximo. Ele disse também que era preciso perdoar as ofensas. Ele disse que há um Deus só, que esse Deus era nosso Pai. E ele disse também que o que importa são os bens do céu, que há um outro reino e não os bens da terra. O que isso gera? Isso gera, então, que a fala dele, a fala dos cristãos que começam a crescer muito, ia contra a ideia de que os deuses romanos eram os deuses verdadeiros e também a ideia de que o imperador tinha uma divindade. Além disso, os cristãos, pensando que havia um outro reino, eles estavam suscetíveis a um martírio e ao sacrifício. Então, mesmo muito perseguidos, eles começam a crescer enormemente. Aí, então, a nossa resposta fica: porque os cristãos não reconheciam os deuses romanos, não se opunham ao martírio e à morte e, principalmente, não consideravam o imperador romano como um tipo de divindade, nem um sentido divino.
A número 5 está na página 25 também. Pergunta sobre as relações de sucerania e vassalagem. Aí, lembrando, essa imagem ela não está muito bonitinha mesmo e ela está em português de Portugal. Mas observem que o vassalo, que é esse que está na parte inferior da imagem, ele tinha alguns deveres com o seu sucerano, que era o auxílio militar ou monetário, ou os dois, e também fidelidade a esse sucerano. O sucerano, por outro lado, protegia o vassalo e concedia a ele um pedaço ou um feudo. Dessa forma, havia relações entre os nobres, que se mantinham unidos em casos de guerra ou em casos de auxílio, além de manterem a riqueza só naquele grupo ali. A resposta, então? Era uma relação que garantia a união e a estabilidade, principalmente para os nobres. O vassalo ficava obrigado a dar auxílio militar e monetário em troca de proteção e terras dados pelo sucerano. Gente, a última questão, graças a Deus, está na página 26 e pergunta: explique como funcionava a hierarquia das corporações de ofício surgidas na Europa medieval no momento de crescimento urbano das cidades da Idade Média. O que eram as corporações de ofício? Eram grupos, lugares, espaços em que se aprendia algumas profissões, por exemplo, o padeiro, o sapateiro, o carpinteiro. São profissões assim que há um conhecimento prático que precisava ser passado. Se qualquer pessoa aprendesse esses ofícios, eles seriam ofícios mais barateados, todo mundo ia saber fazer. Então a corporação de ofício mantinha esses saberes só entre eles. Como eles faziam isso? A partir de diminuindo a quantidade das pessoas que aprendiam o ofício com uma hierarquia que era até bem rígida. Como acontecia? O aprendiz entrava na oficina para aprender com o mestre e dali ele ia aprendendo a profissão sem receber nada, ele só aprendia a profissão. Depois de um tempo, ele poderia exercer a profissão, cobrar por ela, e aí ele era chamado de oficial. Mas para chegar na posição de mestre, que era uma posição de prestígio social, ele tinha que pagar uma taxa para a corporação de ofício, além de fazer uma prova. Dessa forma, os saberes ficavam limitados e ficavam assim mais valorizados. Gente, acabamos o PET avaliativo. Acabou, acho que acabou tudo, né? Um medo de abrir a geladeira e achar um PET, mas acabou tudo. Parabéns para você que chegou até o final. As respostas estão aqui, desde o PET 3 tem no canal. Não escrevam só sim, sim, sim. Pelo menos aprendam um pouco, busquem os vídeos aí. E se precisarem de ajuda, pode mandar um e-mail, tá? Abraço!